Olá, quero hablar agora sobre sinagogas. Vamos falar sobre sinagogas. Sinagogas, o tema é: sinagoga era mais fácil. Era muito mais fácil, na época de Pablo, predicar a palavra de Deus e formar uma igreja. Porque havia as sinagogas. Quero provar isto em este vídeo. Quero provar isto em este vídeo. Era muito mais fácil predicar a palavra de Deus e deixar um obreiro formado em uma igreja. Como surgiram as sinagogas? As sinagogas surgiram em el cativeiro babilônico. O templo de Israel foi destruído por Nabucodonosor. E que passou? Os judeus foram levados cautivos a todo o Império Babilônico. A todo o Império Babilônico. Sentiram a necessidade de ter um culto. Então, aí surgiram as sinagogas, no cativeiro babilônico. Surgiram as sinagogas. A sinagoga tem três funções básicas: culto, ensino e uma assembleia. Culto. Os judeus se reuniam no sábado para ler a Torá e cultuar a seu Deus. Ensino. Um ninho, ao completar 5 anos, era levado à sinagoga para começar a aprender a ler e escrever pela lei de Moisés. Começava pelo livro de Levíticos. Dos 5 aos 10 anos, ele estudava, aprendia a ler e escrever através da Torá. Dos 10 aos 12 anos, ele estudava a biografia dos homens importantes de Israel. E aos 12 anos, decidia se queria passar pela cerimônia do Bar Mitzvah, que era tornar-se filho da lei. Basicamente, sobre ensino, era isso. A sinagoga também podia ser usada para uma assembleia. Se tiver uma questão em uma cidade e necessitava de uma assembleia, podia se reunir em uma sinagoga. Como se fundava uma sinagoga no tempo passado? Era necessário que houvessem 10 judeus. Se houvesse 10 judeus, se podia formar uma sinagoga. Se podia formar uma sinagoga. E elas estavam espalhadas por todo o Império Romano quando Jesus fundou a igreja. Quando Jesus fundou a igreja, havia sinagogas por todas as partes. Os judeus estavam em todas as partes. Uma coisa que quero chamar a atenção para esse homem, Faraó Ptolomeu II, Filadélfia, de 285 a 246 a.C. Esse faraó pediu para seu bibliotecário, chamado Demétrio, entrar em contato com o sumo sacerdote Eliezer para chamar 72 judeus das tribos de Israel para traduzir a Bíblia. Em Alexandria havia uma comunidade judia que não falava hebraico e só falava o grego. Então, esse faraó chamado Ptolomeu Filadélfio, ele falou com seu bibliotecário chamado Demétrios e entraram em contato com Eliezer, o sumo sacerdote. Este homem apartou 72 judeus das tribos de Israel. De cada tribo de Israel foram 6. 6 de cada tribo, 72 no total, foram enviados a Egito, Alexandria. E na ilha de Faros, em 72 dias, eles traduziram toda a Bíblia, do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Mira, como Deus está no controle. Um faraó ha hecho isso. Pediu para que fosse hecha a tradução da Bíblia. Pois bem, o tempo passou. O Império Grego se findou. Chegou o Império Romano. Jesus nasce, funda a igreja, e os apóstolos saem pelo mundo predicando. Pablo se converte. O que passou? Pablo, quando foi enviado a predicar o evangelho, a primeira coisa que Pablo fazia era o quê? Buscar uma sinagoga. Pablo buscava uma sinagoga e predicava o evangelho. Era muito mais fácil. Era demasiado mais fácil. Porque ele já conhecia, a Bíblia já estava lá, o Antigo Testamento. Era solamente Pablo mostrar a eles Jesus em los Salmos, nos profetas e no Antigo Testamento. Pablo mostrava, aqui está falando sobre o Messias, sobre o Cristo. Este é Jesus. E eles creiam. Muitos nas sinagogas creram. E aí era mais fácil formar um obreiro. Porque Pablo já tinha tudo pronto. A sinagoga já existia. Eles conheciam a Bíblia. E Paulo, agora eu vou te mostrar, admirar Cristo nas passagens bíblicas. Demasiado mais fácil. Hoje, quando um missionário chega a um país, que sucede? Muitas vezes nem Bíblia há. É possível. Em muitos países há Bíblia. Mas nenhuma pessoa conhece nada da Bíblia. Nem Antigo e nem Novo Testamento. Tem que começar tudo do zero. A evangelizar, a discipular. A época de Pablo,
já era muito mais fácil. Era ligar na sinagoga, se eles se convertessem, que passava, ele treinava os judeus e ensinava a mirar Cristo no Antigo Testamento. E era tudo mais fácil. Em 2 meses, 3 meses, Pablo fundava uma igreja e deixava um obreiro porque havia a sinagoga. Essa é a minha intenção de mostrar isso. Sinagoga era mais fácil. Essa é uma verdade. Hoje o mundo não está tão preparado para receber a verdade bíblica. Na época de Pablo era muito mais fácil. Teremos que fazer missões. Teremos que enviar os missioneiros e fazer a predicação e a evangelização do mundo para que as igrejas possam ser plantadas. Deus te bendiga.